Eu convido agora para ocupar a tribuna o deputado Sarney Filho, da Frente Parlamentar Ambientalista, para a sua exposição no prazo regimental de 10 minutos. Isso. Senhor ministro Luiz Fux, quero, antes de tudo, parabenizá-lo por essa iniciativa. As audiências públicas são uma prática que nós, na Comissão de Meio Ambiente e no Congresso, usamos muito e tem nos dado importantes elementos para a elaboração de leis. Infelizmente, muitas dessas leis propostas, oriundas de audiências públicas, elas não foram aprovadas, estão em tramitação. Quero iniciar a minha participação afirmando que fui crítico quanto mais dos argumentos que moveram o processo de revisão da Lei 4771 de 65, os quais se basearam em modelo de desenvolvimento arcaico, centrado nas mesmas diretrizes que orientaram a ocupação da Mata Atlântica no período colonial e no século XIX. Naquela época, não se tinha noção clara dos efeitos do desmatamento sobre a biodiversidade, os solos, as nascentes e os rios. Assim como também, que me desculpe o ministro Aldo Rebelo, no princípio das civilizações, não tem comparação. Naquela época, usar os leitos dos rios para plantio era extremamente necessário para a sobrevivência da humanidade. Hoje, os nossos rios não querem mais saber de agricultura nas suas margens. Eles precisam de árvores, precisam de proteção. E é dentro de um momento de crise climática, um momento difícil em que nos últimos 12 anos foram os anos mais quentes da nossa história, cientificamente comprovados. O ano passado foi o ano mais quente desde que começou-se a medir a temperatura. Num momento como esse, a gente flexibilizar áreas de preservação permanente é realmente uma falta de visão da realidade mundial, da realidade global. Eu tenho certeza que a crise que recentemente se abateu na região sudeste, a crise hídrica, que já foi parcialmente superada, ela ocorreu por dois motivos. O primeiro motivo foram as mudanças climáticas, o aquecimento global. Mas o segundo motivo foi justamente a falta de cuidados que os rios, que as bacias que entregam a água às grandes cidades do Sudeste tiveram. Tanto que cientificamente foi comprovado que essas bacias são as que têm menor cobertura vegetal. Então, a crise seguramente existiria, mas ela não viria nas proporções que veio se nós tivéssemos plantio, se nós tivéssemos respeitado a nossa legislação e tivéssemos cobertura vegetal nas margens e nas nascentes dos nossos rios. A gente falar, depois de muitas pessoas já terem feito as suas observações, é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom, porque muitos dos argumentos aqui já foram muito bem defendidos. E ruim porque justamente esses argumentos eles perdem um pouco da força. Mas eu queria, ministro, primeiro também fazer um registro e reparar uma injustiça que eu vi quanto ao Ministério Público. Quero dizer que o Ministério Público tem tido uma função primordial na defesa dos interesses do povo brasileiro, na defesa dos direitos difusos da sociedade. Não fosse a atuação sempre presente do Ministério Público,
a situação que já é grave estaria muito pior ainda. Portanto, o nosso reconhecimento ao Ministério Público, parceiro da população brasileira, parceiro dos direitos difusos da nossa sociedade. Dessa forma, eu gostaria, ministro, de avançar, porque não vou já abater em assuntos que já foram muito discutidos aqui, e falar sobre a autorização da supressão ilegal de desmatamento antes de 22 de julho de 2008. Obviamente, não é defensável a autorização de desmatamento para nenhuma propriedade com passivo ambiental, mas o fato é que a nova lei instituiu regimes diferentes para atividades ilegais ocorridas antes e depois. Eu acho que isso aí é um péssimo exemplo que a gente dá àqueles que cumpriram a legislação. Você dá tratamento diferente a pessoas que não mereciam ter tratamentos diferentes. Também, ministro, quero aproveitar para falar a respeito das nossas nascentes, da preservação das nossas nascentes. A nascente, isso eu ouvi do ministro Herman Benjamin, é o útero da água. Se você mata o útero, a água não vem. E nós precisamos, sim, fazer com que a inconstitucionalidade dos artigos que retiraram a proteção das nascentes intermitentes e aumentar, isso sim é essa preservação, aumentar, retirar como inconstitucional e aumentar. Nós temos que voltar também às mesmas medições anteriores das áreas de preservação permanente das matas ciliares. Não é possível que a gente, vendo que o mundo mudou, ora, nós estamos quase com 8 bilhões de pessoas, a Terra já não aguenta mais repor aquilo que dela se retira no processo civilizatório. E é dentro dessa perspectiva, desses novos conhecimentos, que nós temos a obrigação de rever a nossa legislação para proteger as áreas de preservação permanente, fundamentais para manter a prestação dos serviços ambientais dos nossos ecossistemas. Dessa forma, ministro, dando reforço, e sem querer me alongar muito, dando reforço aos argumentos que aqui foram feitos para que sejam aceitas as ações de inconstitucionalidade, eu gostaria de que Vossa Excelência pudesse levar em conta não o futuro sobre o futuro, mas o futuro sobre o presente, os pés plantados no presente, com a visão do futuro e rever essa nossa legislação que foi fragilizada e pode comprometer não somente a agricultura, não somente a pecuária, mas o próprio desenvolvimento do nosso país, atingindo principalmente os mais vulneráveis. Porque na época das enchentes, na época das tragédias em que casas são levadas pelas enchentes, quem sofre com isso são os mais pobres. Na época da seca, os ricos, as pessoas que têm condições fazem poço artesiano, mas aquelas que não têm são aquelas que vão sofrer a necessidade da água. Então, baseado nisso, ministro, pensando no futuro, pensando nas novas gerações, eu peço a sua sensibilidade para que possa rever essa nossa legislação.